Muita gente diz assim, quando Cristo voltar, nós vamos para o paraíso restaurado. Não, eu não quero voltar para o paraíso. Lá no paraíso tinha a chance de você pecar. Eu vou para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde o pecado não é mais possível. É outra realidade, é outro nível. Essa é a história da redenção. Ela pode ser contada em termos desses dois homens. Esse é o plano de Deus, esse é o Evangelho. Deixe-me fechar com algumas aplicações aqui. Nós temos, à luz disso aqui é a doutrina central do Evangelho. É o pilar da teologia evangélica, particularmente da teologia reformada. À luz disso, nós precisamos estar atentos e rejeitar algumas ideias. A primeira delas é a leitura mítica do livro de Gênesis. E você que é universitário, ou participa de algum grupo de estudo, ou está mais relacionado com o pessoal da área acadêmica, você já deve ter tido contato com gente que vai dizer para você que o livro de Gênesis, a história da criação do homem, da queda do homem, da serpente e tudo mais, que aquilo é uma lenda, que aquilo é um mito, que aquilo nunca existiu, especialmente se o professor de biologia na universidade, né? Ele vai dizer que a raça humana, na verdade, tudo aquilo ali é história, a raça humana é resultado de um longo processo de mutações aleatórias, cujas as mais proveitosas que garantiam a sobrevivência foram escolhidas pela seleção natural, que é cega e vem pelo acaso. Por isso, então, o mundo e a raça humana têm bilhões e bilhões de... No fim, você precisa mais fé para acreditar nisso do que acreditar na Bíblia. Mas eles vão dizer isso, né? Eles vão dizer isso para você e vão dizer que a ciência, né, já provou que a teoria não provou nada. A teoria da evolução, ela muda a cada ano. Já estão preparando a terceira revisão do neodarwinismo agora, né? Tirando um dos pilares da teoria da evolução, que é a questão da mutação aleatória. Já se percebe que há design por detrás das mutações. Então, daqui a pouco já vai ter outra mudança aí. Hoje, a teoria da evolução de hoje já não é a mesma, exatamente que Darwin propôs há 150 e poucos anos atrás no livro A Origem das Espécies. Então, aí você pergunta, mas será que eu, como crente, eu posso aceitar a ideia da evolução e fazer uma leitura assim, mítica, lendária, dos primeiros capítulos de Gênesis? Isso afeta a minha fé? Afeta completamente. Porque se Adão não existiu, qual a força do argumento de Paulo aqui? Como é que o pecado começou? Qual a necessidade de um segundo Adão? Qual a base para o Evangelho? Se os primeiros capítulos de Gênesis não relatam fatos históricos que aconteceram, fica sem sentido toda a pregação e a mensagem evangélica. E Jesus Cristo estava enganado, porque ele está se referindo aqui a Adão como se fosse uma pessoa. Então o nosso líder maior, o Senhor Jesus, estava enganado com relação a esse fato crucial de que Adão, na verdade, era uma lenda. Então faz diferença sim, se você vai ler o livro de Gênesis. Na verdade, são os 3 capítulos mais importantes da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. Todo o resto da Bíblia fica em pé ou cai, dependendo da leitura que você fizer desses 3 capítulos. A começar, por exemplo, da doutrina da redenção, como nós acabamos de ler aqui. Paulo estaria comparando um mito com a figura histórica, Jesus Cristo, e não faz o menor sentido. Segunda coisa que nós precisamos rejeitar também é a ideia do universalismo. Algumas pessoas pegam, por exemplo, o verso 18, que diz que por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e vida. E eles dizem que, no fim, todos os homens vão ser salvos. Da mesma forma que todos morrem em Adão, no fim, todos serão salvos mediante Jesus Cristo. Você vai encontrar teólogos modernos e antigos que eles vão defender essa ideia. Eles acham que na cruz do Calvário, Cristo morreu por toda a humanidade e que ele pagou na cruz o pecado de todos. A lógica é, se Cristo morreu na cruz por todos, então significa que os efeitos daquele ato de obediência são aplicados a todos, da mesma forma que o pecado de Adão foi aplicado a todos. Então, é por isso que na teologia reformada nós insistimos que na cruz do Calvário Cristo morreu pelos eleitos, ele morreu pelos seus, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, porque só dessa forma nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Cristo teria morrido por milhões e milhões de pessoas que irão para o inferno pagar a segunda vez pelo mesmo pecado. Mas se ele morreu pelos seus, então a sua morte é eficaz, ela garante a redenção do pecador. Se você entende que ele morreu na cruz por todos os homens, então a morte dele não garante a salvação de ninguém, porque o homem pode dizer, ele morreu por mim, mas eu quero ir para o inferno. Então eu não aceito, não quero. Né? Mas no nosso entendimento da teologia reformada, aqueles por quem Cristo morreu serão chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, e eles virão, eles serão perdoados, serão justificados e entrarão na vida eterna. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu se perderá, porque ele não morreu pela humanidade toda eficazmente. Eu sei que há algumas passagens da Bíblia que dão a impressão desse ponto, de que Cristo morreu pelo mundo. Mas se você examinar o contexto, você vai ver que em muitos casos está se falando do mundo como sendo judeus e gentios. Quando fala Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do amor genérico de Deus, a ponto de que depois diz que deu o seu Filho para que todo o que nele crê. Nota, ele amou o mundo, mas só os que nele creem serão salvos. Então precisamos ter cuidado com o universalismo, a doutrina que ensina que no final todos deverão ser salvos por conta da morte de Cristo Jesus. Outra ideia que a gente tem que rebater, é óbvio, é que a salvação é através de obras ou mérito. E você vai encontrar gente que vai dizer isso, que a salvação de pecados, que a justificação, ela depende de alguma participação que você tenha. Tipo assim, você fazer alguma boa obra, cumprir requerimentos da lei, seguir determinado ritual religioso, ser afiliado a alguma instituição religiosa, participar de determinados sacramentos. Eu penso que é muito claro o que está sendo dito aqui. Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão e nós somos justificados por uma justiça estranha a nós, alheia a nós, a justiça de outro homem. Não é a justiça nossa, mas é a justiça do segundo Adão. É por ele que nós somos salvos e não por justiça própria, nada que haja em nós. Isso é boa notícia para você, você que sabe que é um pecador.
Você que sabe que você não consegue fazer o certo toda vez. Você que sabe que sua consciência lhe acusa constantemente das falhas e dos erros. Você pode saber que Deus não requer de você justiça própria para que você seja perdoado, mas Ele lhe imputa, Ele lhe atribui a justiça de Jesus Cristo, o último Adão, o segundo homem. É por isso que nós insistimos. A justificação é pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Não é por obras, não é por mérito, não é por nada que nós façamos. Por último,